Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele começa a ler então a Bíblia Sagrada, e ele começa a ver que a salvação não era por obras, não era por indulgências, mas era pela fé. A salvação vem pela fé. Aquele que crê será salvo. Ele começa a entender a graça de Deus. É a graça que sustenta o homem. Não é essa liturgia frívola, estéril, seca. Não, é o poder do Espírito Santo. E ele então faz 95 teses contra os ensinamentos que eram ensinados na Igreja Católica. 95 teses. Eu gostaria de ler uma tese escrita por Martinho Lutero. A tese 52. Esperar ser salvo mediante as indulgências é vaidade e mentira, mesmo se o comissário da indulgência ou o próprio Papa oferecerem as suas almas como garantia. Então Martinho Lutero afronta a Igreja Católica. É reunido então uma reunião, a principal reunião do Império, e reúne então Martinho Lutero para que ele desmentisse tudo que ele havia dito. Martinho Lutero, ele pede um dia para pensar. Ele estava na sua casa, e diz a história que Martinho Lutero teve uma das noites mais terríveis da sua vida, como se próprio Satanás aparecesse para ele no quarto. Tamanha batalha espiritual que ele estava sofrendo. Diz a história que ele pega até o tinteiro e joga na parede. Tamanho desespero que ele estava vivendo naquela noite, antes de se apresentar diante dessa reunião chamada Dieta de Worms. E Martinho Lutero então se apresenta diante dessa reunião, e pedem para Martinho Lutero então negar o que ele havia falado contra a Igreja Católica. Mas Martinho Lutero diz: não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Martinho Lutero sai daquela reunião e ele está andando pelas ruas, e daqui a pouco ele é raptado. Ele pensou: será o meu fim? Não, quem raptou ele foram aliados de Martinho Lutero. Príncipes raptaram Martinho Lutero e começaram a ajudar Martinho Lutero. E Martinho Lutero então começa a traduzir a Bíblia para o alemão, a linguagem popular daquele povo. E o povo começa a ter acesso à palavra de Deus. Ali se formam então os solas da Reforma Protestante. Os solas que iriam guiar a Reforma Protestante. O primeiro sola é sola fide, em latim, que significa só a fé salva. Aleluia, a salvação não é por obras. O segundo sola é sola scriptura, ou seja, o Papa que diz que tem o purgatório, que diz que não tem, que hora tem, que hora não tem, que faz isso. Não, o que diz se tem ou não tem alguma coisa é a Bíblia Sagrada. Essa é a palavra de Deus. Nela está a palavra de Deus. Não interessa o que o homem fala, interessa o que está na palavra de Deus. Sola Escritura. Ele também diz que não tem mais mediador. A Reforma diz que não tem mais mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz para Timóteo: só há um mediador. Não é Maria, não é o santo não sei da onde, o santo do Pauoco, não é nada disso. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Entre então solos Cristos, só Jesus Cristo é o mediador. Quem pode dar uma glória a Deus, irmãos? Também mais um sola da Reforma Protestante, que é sola gratia. Só a graça de Deus nos mantém de pé. Só a graça de Deus nos sustenta. E sola deu glória, ou soli deu glória. Somente a Deus nós damos glória. Não damos glória a homens, não damos glória a empresários, não damos glória a homens de destaque. Não, o único que é glorificado na igreja de Jesus é Deus. Somente a Deus prestará culto, somente a Ele adorarás. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Mas, irmão Vinícius, eu sou formado na Universidade de Oxford. Ah, que bom, meu irmão. Agora te ajoelha aí, vai orar a Deus e buscar a Deus. Mas, irmão Vinícius, eu fiz pós-graduação. Que maravilha, de repente Deus quer te usar em alguma hora. Mas vamos buscar a Deus, porque sem a graça de Deus tu não é nada. Aleluia. Mas, irmão Vinícius, eu sou um analfabeto. O que eu tenho a ver com isso? Vai buscar Deus. Interessa ser analfabeto ou se tem diploma. O que interessa é a graça de Deus. É o poder de Deus na vida de um homem. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem pode glorificar a Deus, irmãos? Mas como sempre, a igreja começa a aparecer, a verdade começa a aparecer, começa a vir a perseguição. E os protestantes começaram a ser perseguidos na Europa. Os poderosos começaram a perseguir os protestantes. Teve perseguições, irmãos, que eram terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. Existiu uma perseguição na Inglaterra por uma mulher chamada Maria Tudor. Essa mulher, ela perseguiu os protestantes de tal forma que botava eles nas fogueiras. Eles tiveram que fugir da Inglaterra até que assumisse Elizabeth. Elizabeth assumiu, então, o reino da Inglaterra. Os irmãos sabem que até hoje existe rainha na Inglaterra. A rainha Elizabeth assumiu, então, a Inglaterra, e então ela permitiu agora que o protestantismo fosse cultuado, fosse implantado, então, na Inglaterra. Nesse meio tempo, alguns protestantes voltaram para a Inglaterra. Só que agora eles queriam buscar a Deus com um coração puro. Queriam buscar a Deus com um coração singelo. Começaram a fazer cultos domésticos. O culto era um culto onde se buscava um coração puro, a santidade. Porque Jesus disse, bem-aventurados os de coração puro, pois verão a Deus. E a Bíblia também diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Para ter o coração puro, eu preciso me santificar em jejum e oração. Esses homens, então, começaram a buscar a Deus com um coração puro. Eles foram conhecidos como os puritanos. Homens que buscavam a Deus com um coração puro. Teve algumas perseguições onde os puritanos tiveram que fugir da Inglaterra e foram para a América do Norte. Lá, colonizaram 13 colônias, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos da América. Foi fundada por puritanos. Um dos puritanos escreveu um livro muito famoso, inclusive ele é um herói da fé, o John Bunyan. John Bunyan escreveu O Peregrino. Os irmãos já ouviram falar do O Peregrino? Glórias a Deus. Então, houve essa luta, essa perseguição. Só que o Estado começou então a assimilar a igreja protestante. Começou então o Estado a aceitar o protestantismo. E aí novamente o Estado está interferindo na religião. Novamente a política está interferindo na religião. E como a política está interferindo na religião, as coisas começam a ficar estranhas. O culto que antes era puro, onde se buscava Deus com um coração puro, agora começa a sofrer influência da política. Preste atenção, irmãos. Jesus, sempre quando Jesus ia ser glorificado pelos homens nessa terra, ele fugia. Jesus não era politiqueiro. Ele não praticava politicagem, camaradagem, coisas mundanas influenciando a igreja. Não interessa o governo que está, a igreja de Jesus é de Jesus. O reino é de Deus. A Bíblia nos manda orar pelas autoridades. Nos manda a orar para que Deus abençoe as autoridades. Mas as autoridades mundanas não podem influenciar a igreja de Jesus. Se é alguém, ou se tem alguém que deve ser influenciado, são as autoridades pela igreja de Jesus, pelo poder de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então surgem alguns movimentos, o movimento pietista, que tenta resgatar a questão do amor, da graça de Deus. Surgem alguns outros movimentos que se espalham então pela Europa em busca de uma vida com Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E um dos movimentos mais extraordinários que existiram na Alemanha foi o movimento moraviano. O movimento moraviano foi um movimento tremendo.
Os irmãos que pertenciam a esse movimento oravam de dia e de noite. De dia e de noite. 2 jovens de 20 anos de idade, vendo a escravidão, onde havia muitos escravos em uma região, aleluia, no leste da Índia. Esses 2 jovens de 20 anos queriam pregar o evangelho para esses escravos, mas eles foram impedidos de pregar. E esses 2 jovens, então, em oração, de dia e de noite, sentiram no seu coração o chamado de Deus, e eles se venderam como escravos, para estar no meio dos escravos e pregar o evangelho aos escravos. O movimento moraviano era um movimento de oração, de jejum. Ficaram dias e dias orando. Começou a juntar irmãos, vendo que aqueles jovens, que aqueles irmãos buscavam a face de Deus. E esse movimento começou a espalhar da Alemanha para outros países da Europa, até que chegou na Inglaterra. E jovens tomados da graça de Deus, lá na Inglaterra. Quem eram esses jovens, irmão Vinícius? Esses jovens eram o John Wesley, o Carlos Wesley e o George Whitefield. Esses 3 jovens começaram a se reunir numa universidade onde eles estudavam, a Universidade de Oxford. E lá reunidos eles começaram a buscar a Deus. Os colegas começavam a debochar deles. Diziam que eles tinham métodos para tudo, que tinham hora para orar, que tinham hora para fazer as coisas. Chamaram eles de metodistas. Também eles começaram a dizer que eles pertenciam ao clube dos santos. Olha os santos chegando, está chegando os santos. Eles não fazem as coisas que a gente faz, eles não fazem as coisas que a gente gosta de fazer, eles são diferentes, são santos, os jovens santos, e eles eram santos mesmo. E começaram a buscar Deus. John Wesley começou a estudar a palavra de Deus, começou a buscar Deus, e começou a ver que Jesus, ele chamou todos para serem sacerdotes de Deus. O sacerdócio universal lá de Wycliffe, agora John Wesley começa a pregar. John Wesley então começa a pregar em tendas evangelísticas, começa a ser o pregador da palavra de Deus. Ele começou a promover tendas evangelísticas, que até hoje nós fazemos. John Wesley começa a pregar, é um grande evangelista, começa a pregar a palavra de Deus, começa a pregar a santidade. Ele teve uma revelação da parte de Deus, quando Deus disse para ele: sede santo porque eu sou santo. Então ele escreve um livro, que nesse livro ele coloca a guia da perfeição cristã. Como nós podemos fazer para buscar a perfeição em Cristo? E ele escreve esse livro, além de outros vários livros que John Wesley escreve. Na verdade, ele escrevia tanto que ele aprendeu uma técnica de escrever cavalgando. Ele tinha na sua casa um sofá com molas, onde ele sentava e começava a se impulsionar no sofá e escrever, para quando ele estivesse em cima do cavalo, ele tivesse habilidade para escrever. Aleluia! Era um homem que amava Deus, era um homem que amava a obra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Inclusive, meus irmãos, ele foi até conhecido como o cavaleiro de Cristo. Aleluia! Por escrever no seu cavalo. Andava milhares e milhares de quilômetros escrevendo e pregando o evangelho de Jesus. Ele inclusive foi para os Estados Unidos da América pregando a palavra de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Na América, nos Estados Unidos, alguns foram influenciados por John Wesley, foram influenciados pelo guia da prática de fé, o guia da perfeição cristã, e começaram a buscar a Deus, a santidade de Deus, a perfeição. O que seria a perfeição, irmão Vinícius? É a vida de jejum e de oração. É óbvio que somos defeituosos, John Wesley sabia disso, mas aquele que busca para Deus, ele já é perfeito. Como disse Paulo: não julgo eu ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prosseguindo para as coisas que à minha frente estão, sigo eu para o alvo. Depois ele diz: nós que somos perfeitos, que pensamos dessa maneira. Então buscar a Deus, buscar a graça de Deus, e foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E aí surge um movimento chamado movimento da santidade de Deus, Holiness, movimento da santidade de Deus. Igrejas de santidade de Deus começam a aparecer nos Estados Unidos da América. Homens que acreditavam no poder do Espírito Santo, homens que começaram a buscar aquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a descida do Espírito Santo.
Mas o que aconteceu, irmão Vinícius, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que o Espírito Santo desceu sobre a vida dos discípulos. E a Bíblia Sagrada diz que depois de o Espírito Santo descer sobre a vida dos discípulos, eles começaram a falar em outras línguas. Além de falar em outras línguas, Pedro, ele lê o que está escrito pelo profeta Joel. Quando o profeta Joel profetiza dizendo que sobre toda a carne desceria o Espírito Santo. E a Bíblia também diz que além de descer o Espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas, homens e mulheres, profetizarão. A Bíblia Sagrada diz que os jovens, eles terão visões, que os mais velhos sonharão. Ou seja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desce o poder do Espírito Santo, eles falam em outras línguas, eles recebem o poder de Deus, os dons do Espírito Santo, profecia, milagres, curas, coisas extraordinárias acontecem naquela igreja, a igreja do dia do Pentecostes. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, Pedro, ele começa a pregar a respeito da ressurreição de Cristo. Outra característica da igreja do dia do Pentecostes é pregar Jesus ressurreto, aquele que ressuscitou e vivo está, e em breve voltará para nos buscar. Mas outra característica da igreja do dia do Pentecostes é que Pedro, ele está pregando e o povo interroga Pedro e diz: o que devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos. Mais uma característica da igreja do dia do Pentecostes é o arrependimento de uma vida de pecado. Então, a característica da igreja do dia do Pentecostes é a descida do Espírito Santo, falar em outras línguas, os milagres de Deus, o poder do Espírito Santo, com os dons espirituais, com Jesus ressurreto nas suas vidas, como uma pessoa real, que vivo está e que em breve voltará, e uma vida de santidade, se arrependendo dos pecados. Arrependimento é conversão. É mudança de vida, é mudança de estado mental, é mudança de coração, é mudança de espírito, é mudança de vida. É muito forte essa palavra. Arrependimento é mudança da vida que você está vivendo. Quem está disposto a se arrepender? Eu falo para alguns colegas da faculdade, a mensagem de Cristo é muito forte para vocês. Vocês amam o pecado. Quem ama o pecado não consegue largar o pecado. A proposta de Cristo é para te largar a tua vida toda, tudo que tu tem, para viver o Evangelho de Jesus. Oh, glórias a Deus, quem crê assim, diga amém. Jesus, ele chega para o jovem rico e fala isso. Em outras palavras, Jesus diz: se tu perder tudo e só teu, está feliz ou não? Não tem mais riqueza, não tem mais nada. Perdeu tudo, mas tem a mim. Vai estar feliz ou não? Está disposto a negar tudo por amor a mim? Essa foi a mensagem que Pedro pregou: arrependimento. Essa é a mensagem do dia de Pentecostes: arrependimento e santificação. Santificação de vida. O resto é teoria, história para boi dormir. É invenção para viver pecado. É tentativa de manipular a palavra para viver uma vida de pecado. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Um dos principais teólogos metodistas, chamado John Fletcher, certa feita, orando a Deus, é batizado com o Espírito Santo. Os Holiness, o movimento de santidade nos Estados Unidos, começa a buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, e eles começam a receber o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Um homem, filho de um pai alcoólatra, começa a buscar Deus. O nome dele é Moody, pertencente ao movimento de santidade dos Estados Unidos. Moody é batizado com o Espírito Santo. E Moody se torna o maior evangelista dos Estados Unidos. Na escola bíblica de Moody há mais de 600 irmãos. Até o presidente dos Estados Unidos, Lincoln, foi na escola dominical de Moody. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E certa feita um homem, ele começa a buscar a Deus nesse movimento de santidade. E esse homem, ele faz então um instituto bíblico, chamado Instituto Bíblico Batista Betel.
E esse homem, chamado Charles Parham, professor desse instituto, resolve fazer uma vigília, irmão Bruno, com mais de 30 jovens, nessa vigília. E nessa vigília eles começam a buscar a Deus. Começam a buscar Deus em oração e o batismo com o Espírito Santo. Daqui a pouco, uma moça abre o seu coração para Deus, Agnes Osman, e ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Naquela vigília, mais de 20 jovens receberam o batismo com o Espírito Santo, inclusive o professor, e se encheram da glória de Deus. Aparece então um aluno de Charles Parham, e esse aluno era um homem que trabalhou de garçom, teve varíola, e por causa da varíola ficou cego de um olho, filhos de escravos negros, no momento onde havia uma segregação terrível nos Estados Unidos da América. E esse homem começa a estudar no Instituto Bíblico de Charles Parham, mas por ser negro ele não podia ficar dentro da sala de aula, por causa da segregação racial. Então ele começa a estudar no corredor, e estudando no corredor ele começa a aprender sobre o batismo com o Espírito Santo, e ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, pregar sobre a santidade de Deus. Ele frequentava as igrejas holiness, as igrejas de santidade. Ele era expulso de outras igrejas por pregar a santidade. Certa feita convidaram ele para pregar num congresso, esse homem negro, cheio da autoridade de Deus, chega e começa a pregar o batismo com o Espírito Santo, e nem ele era batizado. Aleluia! Ele não era batizado com o Espírito Santo e começava a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele foi expulso dali, não deixaram mais ele pregar. Um homem recebeu ele na sua casa e disse para ele ficar na sua casa, porque esse homem chamado William Seymour, filhos de escravos, cego de um olho, não tinha trabalho, ficou na casa desse irmão. E o William Seymour ficou na casa desse irmão e decidiu fazer 10 dias de jejum, igual os discípulos fizeram no dia do Pentecostes. No terceiro dia de jejum, foi uma glória de Deus na casa daquele homem. O homem foi batizado com o Espírito Santo, o William Seymour orando por ele, e o William Seymour não era batizado com o Espírito Santo. Uma mulher atravessou a rua na frente de casa, chegou naquele lugar, foi batizada com o Espírito Santo. Começou a tocar piano, nem piano sabia tocar, e começou a tocar piano. Os jovens iam para a sacada e começavam a profetizar. Deus começou a operar curas e milagres naquele lugar. Até que no dia 12 de abril, o William Seymour foi batizado com o Espírito Santo. Aquela igreja começou a crescer, era muita gente. Eles tiveram que alugar um salão. E no dia 14 de abril de 1906, alugaram um salão. O mesmo dia de fundação da nossa igreja, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. E o salão era na Rua Azusa 312, o mesmo endereço que nós temos aqui na Avenida Farrapos 312. E lá, na Rua Azusa, Deus começou a fazer milagre. Lopes, um hispano, estava caminhando por lá, começou a ouvir sobre os cultos, foi para a igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Deus começou a pegar aqueles que eram jogados como se fossem lixos na sociedade, excluídos da sociedade, negros, os hispanos, os excluídos, e Deus pegou esses excluídos e fez uma igreja santa, que busca o poder de Deus, que busca a graça de Deus. Veja que a minha Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 26. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa é a igreja de Jesus. Não são muitos de nobre nascimento, não são muitos sábios segundo o mundo. E essa foi a igreja do avivamento pentecostal em 1906 na Rua Azusa. Os excluídos foram chamados. Aleluia. Olha para o irmão teu lado, diz para ele aí, ó. Jesus chamou os desvalidos, os excluídos, os loucos segundo o mundo, aqueles que parecem que não são nada, aqueles que são a escória da sociedade. Fala aí, irmão. Jesus chamou esses aí. Aleluia. Só que veja que interessante. Paulo disse o seguinte: não são muitos, mas tem alguns aí. Tem alguns no meio. Não são muitos de nobre nascimento, mas tem alguns de nobre nascimento no meio. Aleluia. Porque Jesus sabe o que faz. E foi aí que se converte um homem chamado
adere ao movimento pentecostal. Um homem chamado George Montgomery. Era um investidor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e ele era dono de minas de ouro no México. E ele adere ao movimento pentecostal. Aí esse homem começa a desembolsar dinheiro, aleluia, e começa a promover a missão na América do Sul, em Porto Rico, na América Latina, no México, e começa a investir, aleluia. Não são muitos, mas tem uns poucos aí, que estão ajudando, que tem um chamado de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O evangelho começa a se espalhar, o movimento pentecostal começa a se espalhar nos Estados Unidos, começa a se espalhar na América Latina, e um moço, nascido na Suécia, criado por pais crentes, se desvia aos 12 anos, volta para a igreja aos 17, com 18 anos ele recebe os batismos nas águas, viaja para os Estados Unidos para ficar na casa do seu tio, e começa a ouvir sobre o movimento pentecostal. O nome dele é Gunnar Wingren. Gunnar Wingren começa a ir para a igreja, e Gunnar Wingren, em novembro de 1909, recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha um amigo chamado Daniel Berg, e eles então, quando receberam o batismo com o Espírito Santo, quando estavam buscando a Deus, recebem uma profecia, e a profecia diz o seguinte: Deus te chamou para ir para o Brasil. Aleluia. E lá eles falam português, ele nem sabia o que era isso. Gunnar Wingren e Daniel Berg, no ano seguinte, pegam um navio e vêm para o Brasil. No navio, e não me pergunte como, eles pregaram para um cidadão e ele se converteu. Já no navio. Chegaram aqui no Brasil. Gunnar Wingren fez um seminário de teologia, então ele conhecia a palavra de Deus. Ele ficava em casa estudando português. Daniel Berg trabalhava com caldeiraria. Começou a trabalhar então para trazer sustento para eles. E Gunnar Wingren estudando português em casa, depois ensinava Daniel Berg. Depois de 6 meses numa igreja batista, Daniel Berg e Gunnar Wingren precisamente é chamado para uma escala para dirigir o culto. E quando ele vai dirigir o culto, ele começa a se encher da glória de Deus. E ele começa a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Os anciãos da igreja não suportaram aquilo, fizeram uma reunião, e mesmo tendo a minoria dos votos, eles foram expulsos daquela igreja. Só que depois de ser expulso, eles conseguiram pregar para muitas pessoas daquela igreja. E havia uma mulher que acreditou na mensagem de Gunnar Wingren, do poder de Deus. O nome dessa mulher era Celina Albuquerque. E Celina Albuquerque, numa vigília de quinta-feira, estava na sua casa orando, sozinha pedindo a glória de Deus. E ela recebe o batismo com o Espírito Santo. Celina Albuquerque então chama os missionários e diz: vamos abrir uma igreja aqui na minha casa. E começa então de fato, apesar de Franciscone já estar no Paraná, começa de fato então o movimento pentecostal no Brasil. É um movimento que busca a santidade de Deus. É um movimento que busca o poder do Espírito Santo. É uma questão de liberdade espiritual. Não existe técnica de adoração. As pessoas adoram a Deus. A técnica de adoração, de fato, se existe, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja que busca a santidade. Uma igreja que busca a glória de Deus. Uma igreja que vive a glória de Deus. Nós não fazemos faculdade para depois vir para a igreja. Nós, por estarmos na igreja e dirigidos por Deus, fazemos uma faculdade. Nós não trabalhamos e depois vamos para a igreja. Não, por estarmos na igreja, Deus nos dirige para trabalhar. A nossa vida é uma vida cristã. É uma vida de prática do Evangelho. Não é uma vida de teoria. O movimento pentecostal é isso. Não é um movimento academicista, onde se interpreta a Bíblia cheio de exegese e hermenêutica, cheio de toques. Não, a Bíblia tem que ser interpretada na prática de fé, numa vida com Deus, andando com Deus. Deus fala conosco através da sua palavra. Não é uma palavra morta. Eu posso ler o que Deus disse para o profeta Joel e Deus falar comigo. Deus mudar minha atitude hoje para viver diferente amanhã. Oh, bendito. Vou usar uma palavra difícil aqui, irmãos. A epistemologia, que é o estudo de como se adquire conhecimento. Os teólogos acham que o conhecimento ele é um conhecimento frívolo. Muitos acham assim. Não, tem que ler a Bíblia
entender o contexto e tal, e tudo bem, e acabou. Não. Deus nos chama para ler a palavra e a palavra falar conosco. Mudar a nossa vida hoje. Experimentar a palavra. Oh, aleluia. Experimentar na prática o Evangelho. Viver o Evangelho. Nós, pentecostais, gostamos muito das histórias narradas. Por que, irmão Vinícius? Porque nós queremos viver a história de Cristo. Nós queremos viver a fé de Cristo. Nós queremos viver com Deus. Casar com Deus. Trabalhar com Deus. Viver para Deus. Essa mulher que atravessou a rua e recebeu o poder de Deus, William Seymour olhou para ela e disse: é com essa que eu vou casar. E casou com ela. Aleluia. É isso aí, é isso aí. Está do teu lado aí a esposa, irmão. Abre o teu olho. Está do teu lado aí. Crente que busca a Deus, que tem uma vida santa diante de Deus. Não está lá fora. Não dá uma de Sansão. Não vai olhar os filisteus. Está aí do teu lado. É um povo separado por Deus. E nesse momento eu te peço para te colocar de pé. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Saiu no jornal, principal jornal de Los Angeles. Tem um movimento lá na rua Azusa, os fanáticos. É um Babel de línguas, Torre de Babel. E as pessoas iam lá: o que é isso? Começaram a ir lá ver. Quanto mais eles iam ver, mais se convertiam. Aleluia. Um povo simples, humilde. Qual é a marca do movimento pentecostal? Povo excluído, renegado, um povo humilde. William Seymour orava na igreja. As pessoas ficavam impactadas com William Seymour, porque ele era um homem muito humilde e manso. As pessoas olhavam, ele orava com a cabeça dentro de uma caixa de sapato, ficava horas orando. A esposa de Gunnar Wingren, Frida Wingren, ela diz uma frase que é extraordinária: para nós alcançarmos as alturas santas, nós precisamos voar com as asas da humilhação. Homens que viviam humilhados diante de Deus, que abriam mão da sua soberba, do seu orgulho, para viver o evangelho genuíno de Jesus. Quando perguntaram para Gunnar Wingren como que a igreja crescia tanto, sabe qual foi a resposta dele? O Espírito Santo de Deus. Homens que davam um lugar para o Espírito Santo nas suas vidas, um coração em que o Espírito Santo de Deus habitava. E agora eu deixo a pergunta para os irmãos, para vocês meditarem: o que é ser cheio do Espírito Santo? Não precisa responder agora, medite. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser tomado pelo Espírito Santo? Uma profecia de Deus. A Bíblia diz para não desprezar as profecias, mas julgar as profecias. Uma profecia de Deus em 1909, 1910, Gunnar Wingren estava no navio. Largou tudo e veio para o Brasil sem saber falar português. O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Eu vejo, Senhor, na tua palavra no dia do Pentecostes, Senhor, que uma igreja genuinamente pentecostal, Senhor, ela crê, Senhor, no poder do Espírito Santo. Ela crê, Senhor, meu Deus, amar nos dons de línguas, Senhor. A tua palavra me mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Deus, que quando oravam pelos gentios, Senhor, eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. A tua palavra me mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando eles recebiam o Espírito Santo, o batismo, eles falavam em outras línguas. Inclusive Simão, Senhor, um homem carnal, ele via que quando os discípulos oravam pelas pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Como que ele via, Senhor? Evidentemente havia uma manifestação da tua parte. Deus, o Senhor levantou uma igreja, Senhor, pentecostal, Senhor, chamado Ministério Restauração. E a igreja pentecostal genuína, Senhor, ela se arremete a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É uma vida de santidade, uma vida, Senhor, de humilhação. Uma vida na tua presença, Senhor. Deus nos ensina, Senhor, o que é ser cheio do Espírito Santo. Pois esses homens cheios do Espírito Santo enfrentaram a fogueira. Esses homens cheios do Espírito Santo enfrentaram, Senhor, o mar.
navegaram para lugares desconhecidos. Esses homens, Senhor, como esses 2 jovens de 20 anos, Senhor, moravianos, foram vendidos, eles se venderam como escravos para pregar a Tua palavra. Meu Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo, Senhor? Ensina-nos, Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo. Ensina-nos, Senhor, o que é ser cheio da Tua graça. Como Martinho Lutero estava lá, Senhor, na principal reunião, Senhor, do Império, e ele disse que não podia negar o que havia dito. Homens, Senhor, que enfrentaram a fogueira, enfrentaram os leões, touros, pisoteando eles, as famílias, mas eles não negavam. Eu não quero viver um evangelho morto, Deus, um evangelho apático, um evangelho, Senhor, onde eu só olho para o meu umbigo, só olho para minhas vontades, só olho para a minha vida profissional, para a minha vida intelectual, para as coisas minhas, é tudo eu. Não! Me ensina a viver como Gunnar Wing, Senhor. Amar as almas, lutar pela Tua palavra. Não deixa eu esfriar na fé. Não deixa, Senhor, eu ficar, meu Deus, estático, enquanto homens derramaram o seu sangue, mulheres, Senhor, gemeram para essa palavra chegar nas minhas mãos. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala conosco e nos dá coragem, Senhor, para não sermos meninos, Senhor, crianças medrosas, Senhor, no juízo, no entendimento da Tua palavra, para quando o Senhor nos chamar, nós temos coragem, Senhor, de seguir o que o Espírito Santo está nos falando, nos guiando. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito e não pelas suas particularidades. Oh Deus, ensina-nos a viver a Tua palavra, Senhor, na prática e não na teoria. É muita teoria, Senhor, é muita vã filosofia, Senhor, é muitos pensamentos que não levam a lugar nenhum, não dão resultados, não dão frutos, desculpas para pecado, desculpas que nós damos, Senhor, para os nossos pecados, Senhor. Deus, o Senhor não nos ensina esse evangelho, nos ensina o evangelho da humilhação. A Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Digno de glória, Adore, adore. E honra, levantemos nossas mãos para o Teu nome exaltar, digno de glória, Aleluia. E honra. É só para Ele, é só para Deus essa noite. Levantemos nossas mãos. Nem olhe para o lado, só olhe para Pra cima. o Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu,
maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Glória ao teu nome, Senhor. preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante, não os com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, a
face remida. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero. Coloca em pé, estar cantando. com Cristo, Cantando. onde a luta Aleluia. se trava. Isso, bem forte, irmãos, agora. No lance imprevisto, Aleluia. na frente me Aleluia. encontrará. Aleluia. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero. Se você ora a Deus pedindo sua vitória, nunca desista, bate e insista, não vai demorar. Deus está vendo o seu lamento na madrugada. Quando você chora, Deus lá da glória manda um anjo que vem trazendo neste momento sua vitória. Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre o coração de Deus em a vitória. Não existe mal que possa impedir, pois o inimigo que te ataca já foi derrotado, e o crente renovado já tem ao seu lado anjos poderosos para te guardar. Não precisa chorar, o que pediu Jesus pode te dar. A sua lágrima chegou ao fim. Não precisa sofrer, Jesus chegou e você pode crer que hoje vai levar sua vitória. Aleluia, adora esse Deus esta noite, Ele tem vitória para tua vida. Quando você chora, Deus lá da glória manda um anjo que vem trazendo neste momento sua vitória. Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre o coração de Deus em a vitória. Não existe mal que possa impedir, pois o inimigo que te ataca já foi derrotado, e o crente renovado já tem ao seu lado anjos poderosos para te guardar. Não precisa chorar, o que pediu Jesus pode te dar. A sua lágrima chegou ao fim. Não precisa sofrer, Jesus chegou e você pode crer que hoje vai levar sua vitória. Quem crê nessa noite? Quando o crente pede, pede, chora e ora, abre
coração de Deus tem a vitória. Não existe mal que possa impedir, pois o inimigo que te ataca já foi derrotado, e o crente renovado já tem ao seu lado anjos poderosos para te guardar. Não desista. Não precisa chorar. O que pediu Jesus pode te dar. A sua lágrima chegou ao fim. Não precisa sofrer. Jesus chegou e você pode crer que hoje vai levar sua vitória. E hoje vai levar sua vitória. E hoje vai levar sua vitória.